Salve os irmãos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje a gente vai dar uma mensagem que vai falar ao meu coração, ao seu coração, uma mensagem que é uma mensagem onde Cristo falou que ia acontecer, aonde a mensagem que Ele nos ensina, que Ele nos alerta para o que vai vir, o que está acontecendo. Amém, meus irmãos? Vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 32 em diante. A crucificação de Jesus. Quem tiver sua espada, pegue aí. Amém? Versículo 32 diz assim: ao saírem e encontraram um homem de Cirenei chamado Simão, e forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tiraram a sorte e, sentado, vigiavam ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito acusações feitas contra ele. Este é o Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele. Eu vou dar uma puladinha por 41. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E o rei de Israel, desça agora da cruz, creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que havia sido crucificado com ele. Meus irmãos, Jesus, quando ele foi vendido, foi traído por Judas, um dos discípulos dele, Jesus, ele foi para o Getsemane orar, clamar a Deus. Mas só que tinha que se cumprir o que os outros profetas já tinham falado, já tinham profetizado. Porque olha o que ele diz aqui no capítulo 26, versículo 52. Quando Pedro cortou a orelha de Malco,
Jesus disse: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada e pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, a Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como estão se cumpriram as escrituras que dizem os que deveriam acontecer dessa forma. Jesus, ele, nesse momentos antes, Jesus ele estava triste, Jesus ele estava angustiado, porque ele ia passar por todo um sofrimento sem merecer nenhum desse sofrimento. Até tanto quando ele está no Getsemane, ele fala: Pai, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Pela terceira vez ele continuou falando: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, ele dali, ele foi levado a Caifás. O chefe dos sacerdotes, líderes religiosos, e todo o sinédrio estava ali reunido, tentando achar alguma acusação contra Jesus. Tentando achar acusações contra Jesus, tentando levantar alguns testemunhos ali, falsos testemunhos, para tentarem achar alguma faça em Jesus. Depois Jesus foi levado a Pilatos, governador. Ali o Pilatos não achou nenhuma acusação em Jesus. Mas ele acabou cedendo o que o povo queria, porque o povo já tinha se corrompido pelos líderes religiosos. Como até hoje tem muitos líderes religiosos, enganando até hoje o povo de Deus, enganando até hoje com mentiras. São líderes que se voltam mais pelo poder, pela posição, pelo cargo. Líderes aonde andam bem vestido, andam bem arrumado, mas por dentro estão que nem sepulcro caiado, podre por dentro. Mas Jesus sonda o coração e a mente. No livro de Jeremias, lá ele fala que o Senhor lhe esquadrinha o coração e a mente. No livro de Daniel 2:22 diz que o Senhor, ele traz à tona o que está escondido e o que está em oculto. E até hoje tem esses líderes religiosos que nem Caifás. Como diz ali no livro de... Quando Mateus foi orar. Mateus, ele se achava tão simples, tão sem ser merecedor daquilo que ele estava falando, que ele não conseguia nem levantar a cabeça para orar. Porque ele não se achava digno de orar ali. Enquanto o hipócrita, o fariseu, Senhor, tu me conhece, Pai, tu sabe que eu não faço isso, Pai, tu sabe que eu oro todo dia, jejum 3 vezes por semana, ando bem vestido. Sabe quem foi que Jesus recebeu a oração? Daquele que não se achava nem digno de levantar a cabeça para orar. E muitos hoje estão que nem esse fariseu. Ando que nem... Volta a colocar a luva. Julga quem está com uma roupa mais simples. Ando de uma forma que quem olha acha que é crente, mas por dentro está podre.
Porque hoje em dia eu conheci muitos que são assim. Se você olhar para ele, é o tempo todo de calça e de blusa até aqui. A mulher de saia comprida, vestida, é o tempo todo assim. Eu acho que até na hora de dormir é todo mundo vestido. Aquilo tudo. Mas não passa de fariseu. Não passa de discípulo de Caifás. São banda de discípulos de Caifás, um bando de religiosos que vem enganar os filhos de Deus. E depois dali, Jesus foi levado ao pretório, onde ali colocaram umas vestes, colocaram coroa de espinho. Mas antes disso, antes de ele chegar nesse pretório, a Bíblia fala no livro de capítulo 26, versículo 67, diz assim: então alguns lhe cuspiram no rosto, lhe deram murros, e outros lhe davam tapas. E o dizia: profetiza-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? E ali, nesse pretório onde levaram Jesus, botaram a coroa de espinho, rasgaram suas vestes, açoitaram Jesus, levaram Jesus até o madeiro, até a Gólgota, o lugar da caveira, como era conhecido. Cuspiram em Jesus, deram tapa, deram murro em Jesus, açoitaram Jesus. E esses mesmos tipos de religiosos, esse tipo de pessoas que hoje estão na igreja, estão fazendo com os filhos de Deus o que fizeram com Jesus. Sabe por quê? Pelo poder, pela inveja. No livro de Mateus capítulo 27, versículo 18 diz assim: porque sabia o que havia entregado por inveja. Vamos voltar um pouquinho. No versículo 17 diz assim: Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual este vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia o que havia entregado por inveja. Então, muitos hoje estão assim. Jesus, ele pagou um alto preço. Jesus, ele foi cuspido. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, do Getsemane, ele foi levado a Caifás, chefe dos sacerdotes, líderes religiosos. Só que ali, meus irmãos, entenda uma coisa, não era como daqui 10 metros, não, de um lugar para outro. Era longe. E levavam andando, porque nesse tempo não tinha carro, levavam andando. Principalmente quem era o prisioneiro. Jesus, ele pagou um alto preço. Por quê? Para que hoje eu e você um dia a gente possa sentar, entrar no reino dos céus, passar pela porta estreita. No capítulo 27, versículo 51, diz assim: naquele momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Meus irmãos, muitos hoje nessas igrejas estão assim, como Caifás. Só que muitos hoje que estão que nem Caifás, estão levando as ovelhas para o inferno, estão empurrando as ovelhas para o inferno. Porque muitos hoje não acreditam mais, não crê mais. Por quê? Por causa desses religiosos, desses
falsos profetas. Porque a palavra do Senhor diz, muitos serão chamados, mas pouco será escolhido. Meus irmãos, o Senhor, Ele pagou um alto preço, Ele sofreu. Ele sofreu para que hoje você vinha pregar a palavra dele verdadeiramente. Você não venha distorcer a mensagem dele, a palavra dele. Jesus, ele te chamou, ele pagou um alto preço. Não é para você usar a palavra dele, os dons, os talentos que ele entregou nas suas mãos, porque ele só deixou em suas mãos. Que vai voltar para ele, porque os dons, os talentos pertencem ao Senhor. Não é para você ganhar dinheiro. Muitos hoje estão com... Porque a Bíblia em si, você usando ela, você pode usar ela para ganhar dinheiro. Muitos estão aí. Muitos estão aí até rico. Muitos hoje estão aí até rico. Muitos hoje estão mentindo, enganando. Muitos hoje estão dentro da igreja pregando a mentira, pregando o coach, pregando a prosperidade, mas não querem pregar a verdadeira palavra. É que nem se eu pegasse uma igreja, uma do lado da outra, botasse culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor, e a outra do lado colocasse culto de prosperidade, culto de cura. A igreja de prosperidade ia estar cheia, enquanto a de doutrina não ia ter quase ninguém. Sabe por quê? Porque o amor de muitos esfriaram. Porque muitos não querem saber da palavra, querem saber das coisas desse mundo, querem prosperar nesse mundo, querem ser curado. Só que o que adianta, meus irmãos, você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta? Muitos hoje, falsos profetas. Eu vou voltar aqui no livro no capítulo 24, que diz assim, de Mateus. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou-lhe ele. Eu lhe garanto que não ficaria aqui pedra sobre pedra, serão todos derrubados. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos, quando acontecerá essas coisas? E a qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, o reino se levantará contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles o entregarão para ser perseguido, condenado à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Olha no versículo 20, no versículo 10 do capítulo 24 diz assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E a este evangélico do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações. Aí então virá o fim.
Meus irmãos, muitos hoje não querem pregar mais a verdadeira palavra. Hoje já tem muitos falsos profetas. Você abre as redes sociais, tem cada profeta de Baal, usando o espírito do engano para enganar o povo. Usando o espírito do engano para enganar o povo, para ganhar dinheiro. Enquanto isso, muitos já não estão mais crendo em Jesus. Muitos hoje já não querem mais saber de Jesus porque já foram enganados por esses falsos profetas. Porque profetizam coisa errada, mentirosa, para levantar o ego, para levantar o que a pessoa quer. E quando não acontece, quer descontar em Jesus, quer botar a culpa em Jesus. Hoje já está muitos falsos profetas que usam o espírito do engano, que nem aquela moça do tempo de Paulo, que Paulo ali libertou. Usando o espírito do engano para enganar muitos. Meus irmãos, abra seus olhos. Leia a palavra. Se liberta desse negócio de profecias mentirosas. Se liberta dessas mentiras. Muitos hoje, o Senhor já falou que em muitas igrejas ele não está mais. Muitos altares ele não está mais. Sabe por que ele não está? Porque o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Muitos hoje estão colocando em prioridade o dinheiro. Muitos hoje estão dando prioridade ao dinheiro. Enquanto mais gente, mais dinheiro entra. Só que entenda uma coisa. Muitos vão dizer, mas depois eu me arrependo. E se não tiver o amanhã? Se não tiver o amanhã para você? Que nem quando ele diz lá na parábola. Tolo, se eu pedir a tua alma hoje, o que adianta você guardar tanto dinheiro nesse mundo e enganar os filhos de Deus? Que Jesus ele pagou um alto preço para que os filhos dele venham a ser salvos. E você conhecendo a palavra e está distorcendo a palavra porque a ambição, o amor ao dinheiro, está colocando o dinheiro acima de Deus. Está colocando o dinheiro acima do Senhor. A ganância. Pregando para levantar o ego da pessoa. Principalmente nos tempos de hoje que muitos andam aí devido às lutas do dia a dia. Aí a pessoa quer ouvir, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te dar um carro, o Senhor vai te dar um apartamento, o Senhor vai te dar uma casa. Prega a palavra. O Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor batiza no Espírito Santo e um dia Ele vai voltar. Se prepara, igreja. Muitos altares estão com o espírito do engano. Muitos altares não é Deus que está lá, não. É o próprio capeta que está nesses altares. Altares aonde ando com certas aparência que parece que está numa rave. Hoje, meus irmãos, a situação está tão complicada nos altares, nas igrejas. O Senhor, Ele te chamou. O Senhor, Ele te convocou para pregar a palavra. Muitos hoje dentro da igreja estão brigando por cadeira. Estão brigando por cargo. Estão brigando por título. Meus irmãos, tem crente que se você chamar, principalmente se for pastor, apóstolo, presbítero, eu não sei. Mas se você chamar ele por nome, ele quer te corrigir. Ainda quer dizer assim, me respeita, porque eu sou... Se você chamar ele de pastor, ele vai dizer, não, me respeita, porque eu sou apóstolo. Como se estivesse dentro do quartel, querendo chamar, tem que chamar pelo título, tem que chamar pela a patente.
Naquele grande dia você não vai ser chamado pelo cargo, pelo título, você vai ser chamado de servo. Entenda uma coisa, você está colocando o título da igreja acima de tudo. Um pastor não é melhor do que um porteiro da igreja. Um apóstolo não é melhor do que um porteiro da igreja. Você não é melhor porque tem apenas um título criado nesse mundo aqui. Se achando melhor do que aqueles irmãozinhos simples. Você está que nem um fariseu. Quando dizia, ai Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, Senhor, eu oro, Senhor, eu ando todo bem arrumado, Senhor, eu não faço nada dessas coisas. Você está sendo que nem um sepulcro caiado. Bonito por fora, por dentro está podre. Que a sua oração não chega não passa nem do teto. Esqueça esse negócio de título. Meus irmãos, esqueça esse negócio de título. Quantos estão aí brigando um pelo outro por negócio de título? Quantos hoje estão brigando por título porque para ele é o que importa? Mas não querem saber da palavra. Não querem saber do verdadeiramente a palavra. Outros estão brigando por cargo dentro da igreja. Se você é separado ali para preparar o aniversário da igreja, ou se o pastor te colocou no cargozinho, os outros se levantam com raiva. Você não foi chamado para isso. O Senhor não pagou um alto preço para que você venha passar por isso, para que você venha fazer isso. Cargo não salva ninguém. Você não tem que mostrar nada para ninguém, você tem que mostrar para Deus, mostrar o seu coração para Deus que você tem mudado, que você é uma nova pessoa. Por que adianta você ter um cargo? E se Deus pedir a tua alma? Você acha que você vai ser chamado pelo cargo? Não. Porque o inferno está lá de braços abertos para te abraçar. Esqueça esse negócio de cargo, te liberta desse negócio, te liberta desse negócio de título. Título não salva ninguém. Vocês estão que nem Caifás. A inveja entrou, porque Caifás ele tinha medo de perder o poder dele que ele tinha naquele momento ali, porque Jesus ele operava milagre. O que adianta você ter um cargo e quando vai pregar não tem a unção? O que adianta você ter cargo e quando vai orar não é operado a cura? O que adianta você ter um cargo? Se quando você expulsa o demônio não vai embora. O que adianta você ter um cargo quando vai para orar, não tem medo de orar nas pessoas? Com medo da retaliação? Com medo do levante do inimigo? O Senhor não pagou um alto preço para que você venha brigar por título. Agora eu sou pastor, agora eu sou apóstolo, eu não vou sentar aqui, eu não vou ficar ali na porta não. Eu não vou fazer mais nada disso não, porque agora eu sou pastor, eu sou apóstolo. Isso não é uma empresa, a igreja não é uma empresa. A gente não está nesse mundo para ficar, a gente está aqui de passagem. Esse mundo não pertence a nós, esse mundo pertence ao inimigo. A gente está aqui apenas para que a gente possa entrar nos céus, passar pela porta estreita. Jesus está voltando e você está brigando por cargo. Jesus está voltando e você está brigando por título. Muitos não têm nem chamado de pastor, mas estão se auto-ungindo. Porque ele quer ser o que Deus não levantou ele para ser. A gente não é a igreja, a gente faz parte da igreja. A igreja é como se fosse o corpo de Cristo. A gente faz parte do corpo. Eu vou te dar um exemplo aqui, se o Senhor te levantou,
Se você tem um chamado para ser pastor, você vai ser pastor. Se você tem chamado para ser dirigente, você vai ser dirigente. Se você tem chamado para levita, você vai ser levita. A igreja representa um corpo. E um corpo ele é formado por várias partes. Eu não posso pegar minha mão e colocar no lugar da minha perna, porque não vai. Eu não posso pegar minha perna e colocar no lugar do meu ombro. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua... Cada um tem a sua parte, cada um tem a sua função, cada um tem de acordo como foi levantado. Agora uns são levantados. Eu não posso pegar minha perna e colocar na minha mão. Eu não posso pegar minha cabeça e colocar no meu pé. Mas muitos estão fazendo isso. A gente faz parte do corpo de Cristo. A gente não é a igreja, a gente faz parte da igreja. E cada igreja tem sua função. O que adianta você querer ser diácono, ser presbítero, ser apóstolo, ser pastor, enquanto o nosso foco é Jesus? Jesus ele pagou um alto preço. Muitos hoje brigam, muitas ovelhas hoje estão brigando por cadeira. Cadeira de altar, posição. O que adianta você ter a cadeira e não ter a unção? O que adianta você pregar bonito, mas não ter unção? O que adianta você evangelizar, mas não ter unção? O que adianta você louvar e não ter unção? O que adianta você derrubar, mandar outras ovelhas para o inferno para sentar naquela cadeira, sendo que aquela cadeira não tem unção? Quem dá unção é Deus. Vocês têm que ser libertos dessa situação. Vocês não podem mais continuar um brigando com o outro. Vocês sabem por que na parábola das ovelhas, quando uma se perde, uma vai embora? Muitas das ovelhas que se vão não querem voltar por causa das 99. Porque as 99 faz panelinha. As 99 se prepara, arma situações para poder difamar aquela ovelha. Muitas ovelhas estão se perdendo porque não querem voltar, porque não querem mais ser acusados pela 99. Porque muitos estão assim. Você ora pela pessoa para se converter. Quando a pessoa se converte, se levanta contra a pessoa. Quando é levantado algum cargo, se levanta. Aí querem apontar. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Quando você se levanta contra a vida do seu irmão, contra o chamado do seu irmão, quando você abre a sua boca e dizer que ele não pode estar aí não, ele não é capacitado para isso, ele não tem preparo para isso. Então o que é que você está dizendo? Você está dizendo que Deus, ele está errado. Quando você abre a boca para dizer isso, você está dizendo que Deus está enganado, que Deus errou de levantar aquele irmão. Quer dizer que você quer saber mais do que Deus? Eu vou trazer um exemplo muito grande aqui. Se eu olhasse para Pedro, eu ia dizer que Pedro não tinha chamado. Se eu olhasse para Pedro, eu ia dizer que Pedro não era capacitado para aquilo. Principalmente depois que ele cortou a orelha de Malco. Principalmente quando ele negou Jesus 3 vezes. Entenda uma coisa. No livro de Atos 2:1, bora lá pro livro de Atos. Eu vou trazer uma Atos 2:1.
Atos, capítulo 2, versículo 2 em diante, eu vou botar. De repente veio, eu vou botar no versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, muito forte. Encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que separaram e pousaram sobre a cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, só aqui 3.000 pessoas se converteram. Então, se eu olhasse para Pedro, eu ia dizer que Pedro não tinha chamado, porque Pedro ele era tosco. Pedro, ele era ignorante. Mas quem conhece melhor do que eu e você é o Senhor, porque Ele conhece o coração, Ele conhece a nossa mente. Por que eu quero me levantar contra o irmão se foi Deus que levantou? Se Deus te levantou, por que o outro irmão tem que atrapalhar o teu chamado? Entenda uma coisa, quando Pedro, as pessoas queriam até passar na sombra de Pedro para ser curado. Pedro era tão cheio da unção, mas antes quem olhasse para Pedro ia dizer, não, Pedro não é capacitado para isso não. Pedro ele é tosco, Pedro não sabe nem falar, Pedro não sabe nem ler, porque Pedro é pescador. Mas que nem Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. O Senhor está te chamando para que você deixe esse negócio de cargo. Deixe esse negócio de título. Deixe esse negócio de cadeira. Deixe esse negócio de panelinha. Deixe esse negócio de falar da vida dos irmãos. E apacenta as ovelhas do Senhor. Pregue a palavra. Leve a palavra do Senhor. Louve com mais amor o louvor do Senhor. Se posiciona mais. Ame mais o próximo. Porque o Senhor falou que no fim dos tempos o amor de muitos ia se esfriar. E tome muito cuidado, meus irmãos. Tome muito cuidado. A inveja está entrando tanto nas igrejas e no coração dos templos do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a gente é templo do Espírito Santo de Deus. A inveja, desde o tempo de Gênesis, quando Caim matou Abel por causa de inveja, hoje está no tempo de hoje. Meu irmão, não tá. Muitos estão derrubando. Muitos querem derrubar o irmão. Só que a palavra do Senhor diz, ai daquele que toca um no meu ungido. Entenda uma coisa, meus irmãos, não é o irmão. Você não está se levantando contra a vida do irmão, você está se levantando contra a obra do Senhor. E de Gênesis e Apocalipse eu nunca vi o Senhor perder uma batalha, principalmente para perder para um ser humano, feito de carne, e osso, e sangue. Você não está se levantando contra o teu irmão da igreja. Você não está se levantando contra aquele que tem um chamado, você está se levantando contra Deus. Abra seus olhos. Porque a palavra do Senhor diz, ai daqueles que tocam no meu ungido. Vocês querem que eu prove na palavra, na Bíblia? Vai lá para o livro de 2 Reis. Capítulo 2. Versículo 23. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando, suma daqui, careca. Voltando-lhe, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e o despedaçaram. 42 meninos. Eram criança. Foram zombar do profeta Eliseu. Quem foi que levantou o profeta Eliseu? Foi Deus.
foram zombar. Depois você não sabe por que você está passando por luta. Depois você não sabe por que você está aí com uma enfermidade grande. Depois você não sabe por que você, na sua vida financeira, está tudo errado. Porque você está se levantando contra os ungidos do Senhor. Você está se levantando contra aqueles que o Senhor preparou para fazer a obra dele. Pedro foi levantado por Deus. Se hoje eu e você olhasse para Pedro e eu dizer que Pedro não tem chamado, Pedro não é capacitado. Primeiro, quem capacita é Deus. Segundo, quem está levantando é Deus. Não é você. A única coisa que você tem que fazer é fazer o que Deus lhe ordenou a fazer. A cumprir o chamado, fazer a obra dele. O Senhor não te chamou para você estar querendo derrubar seu irmão. O Senhor não te chamou para você fazer panelinha. O Senhor não te chamou para você profetizar mentira, com o espírito do engano. Que muitos hoje aceitam Jesus, praticavam outras coisas, adoravam outros deuses. E como crente, continuam praticando a mesma porcaria contra os irmãos. Principalmente aqueles que não aceitam. Aí querem praticar. Ah, não tem isso. Tem. Vai lá no livro de Ezequiel 8. Quando Ezequiel é levado ao templo do Senhor, em visão, chegou lá dentro do escondido, estava lá ídolos, estava lá tanta porcaria, idolatria. Muitos de fora não sabiam. E o Senhor mostrou para Ezequiel como é que estava o templo dele lá dentro. Cheio de deuses, estátua. Hoje estão assim nos altares. Crente, pastor e praticando coisa de macumba. Vocês podem prestar atenção que tem pastor que utiliza situações que nem manto, tapete, colocando na cabeça dos irmãos. Com feitiçaria. Para destruir casamento, para colocar uma enfermidade. Vai. Porque Jezabel tentou fazer isso com Elias. Olha o que aconteceu com Jezabel. O Senhor te levantou para ser instrumento. O Senhor não te levantou para que você venha ser levante. Porque a partir do momento que você é levante, você está trabalhando para o inimigo. Para o capeta. E quando você que está na frente da palavra, que você está fazendo tudo pelo dinheiro, você não está sendo discípulo de Jesus, você está sendo discípulo de Judas. O Senhor não te chamou, o Senhor não pagou um alto preço para que você venha ser discípulo de Judas. Porque quem adorava muito dinheiro era Judas, quem gostava do dinheiro era Judas. Jesus Cristo nem pegava em dinheiro. Quando você prega, dai de graça o que receber de graça, entenda uma coisa, a partir do momento que você está cobrando, e outra, muitos aí estão com tanto amor ao dinheiro, que estão distorcendo a palavra, enganando a muito. Aí você vai prestar conta. E o pior agora, quando a pessoa recebe o dom da cura, o dom de maravilhas, o dom de profecia, o dom de visão, muitos estão se empinando o peito. Eu conheço pastores aí que estica o peito e se acha melhor do que os outros. Eu faço. Primeiro que o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Segundo que você não faz nada. Quem faz é o Senhor. O dom pertence a ele. Por que Satanás foi jogado do céu para o inferno? Porque ele queria o lugar do Senhor. Ele queria tomar o lugar do Senhor. Ele queria brilhar. Entenda uma coisa, quem tem que brilhar na sua vida é Deus. Não é você não. Você não tem que brilhar nada não. Quem tem que brilhar é o Senhor. Porque se Satanás foi expulsado do céu para o inferno, imagine você. Porque você não faz nada não.
Desça desse pedestal. Desça desse pedestal. Você não faz nada. Você não é nada. Quem faz é Deus. Se Deus desligar a tomada ali, se Deus tirar o dom, o que é que você vai fazer? Você não pode fazer nada. Você não é nada. Desça desse teu pedestal. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Nem com dinheiro e nem pelo a soberba. Pelo eu posso. Tu não pode nada. Quem cura é o Senhor. Quem liberta é o Senhor. Você não faz nada. Desça desse teu pedestal. Nabucodonosor, ele estava no trono. Poderoso, tinha vencido várias nações. A soberba, o eu. O Senhor tirou ele do trono e mandou para o pasto. Para viver como animal. Você acha que você faz alguma coisa? Pede para o Senhor tirar esse teu eu. Pede para o Senhor tirar esse teu eu. Hoje nas igrejas, a ambição pelo o dinheiro, que as pessoas não querem mais pregar a palavra do Senhor, querem pregar o coach, querem pregar a prosperidade para levantar o ego. Hoje tá tão grave a situação que tem um lugar muito conhecido onde pastores famosos, e são conhecidos como os famosos depois que ministram lá. Eu vendo uma entrevista, um dos grandes de lá, que para pregar lá tinha que pagar, porque você pregando lá, você ia ser reconhecido. Você ia ser reconhecido. E ele falou, não é mais que justo, para pregar aqui tem que pagar. Porque daqui todo mundo vai ver, vai ser conhecido. O Senhor não te chamou para você ser conhecido. O Senhor não te chamou para você viver ganhando dinheiro em cima da palavra dele. O Senhor não te chamou para você viver, pregar a palavra, para ganhar dinheiro, não. Se for fazer, faça por amor, porque de graça tu recebeu, de graça tem que dar. Porque naquele grande dia, quando você chegar lá, ai, mas eu preciso pagar minhas dívidas, ai, eu preciso pagar as minhas contas. Trabalhe. Trabalhe. Agora, quando a pessoa quiser lhe abençoar, tudo bem. Agora você estipular valores, querer um melhor hotel, melhor carro. O dom não é seu. O dom é de Deus. Quem colocou foi Deus. Se ele quiser tirar, ele tira. Se ele quiser colocar uma enfermidade no teu corpo, ele coloca para poder você aprender, saber que quem manda é ele. Desça desse pedestal. Quantos hoje estão aí enganando os filhos do Senhor? Cuspindo na cara de Jesus. Batendo em Jesus. Crucificando Jesus. Ah, meu irmão, eu não estou fazendo isso não, tá? A partir do momento que você está distorcendo a palavra dele, está mentindo nos altares, está enganando o filho dele, você está cuspindo, está lavando as mãos que nem Pilato lavou. Tô nem aí, ó. Só que a conta chega. A conta vai chegar. E você vai pagar um alto preço, porque você está mandando muita ovelha para o inferno. Porque pessoas só estão indo para a igreja para negócio de prosperidade.
Sabe por que é ruim esse negócio de você cobrar para pregar? Porque muitos vão dizer que no lugar da igreja dele, você tem que pregar o que ele quer e não o que Deus quer. E Deus quer que você pregue a salvação. Deus pagou um alto preço para que hoje muita gente seja liberta do inferno. Porque eu já vi pastores de renome. Numa coisa prega uma coisa bonita, na outra, que é um lugar de prosperidade, muda a pregação. Não mude a sua essência que Deus colocou sobre a sua vida por devido lugares. Devidos lugares. Ah, nesse lugar que eu vou pregar isso. Não faça isso. Pregue o que Deus colocar no seu coração para pregar. O que o Espírito Santo lhe direcionar para pregar. Pregue o que tem para pregar. Primeiro, se o pastor dizer, olha, eu tenho que pregar aqui o que eu quero. Porque minhas ovelhas aqui nem aceite nem coisa. Então aceite, mas chega lá, pregue a verdade. Mesmo que só lhe chame uma vez. Mesmo que tome seu microfone. Mesmo que proíba a sua entrada ali, mas pregue a verdade. Porque o que adianta você ser conhecido no mundo todo, ser cheio do dinheiro e perder sua alma? Se Deus falar para você, tolo, se hoje eu pedir a tua alma, vai ficar tudo aí, você não vai levar nada, ainda vai para o inferno. No capítulo 25 da parábola da 10 virgens, capítulo 25, versículo 13, diz assim: vigie, porque não sabeis nem a hora, nem o dia e nem a hora. Vamos aqui para o versículo 46. A este irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A parábola do rico e o Lázaro. Vocês foram chamados para fazer a obra. Vocês não foram chamados para profetizar mentira da carne, do espírito do engano. Vocês não foram chamados para fazer panelinha. Vocês foram chamados para ser diferente. Vocês foram chamados para ser o sal da terra. Vocês não foram chamados para agir dentro que nem vocês agiam lá fora. Sabe qual é a diferença de dentro, meus irmãos? É porque o de dentro quem escolhe é o Senhor. Porque dentro do ventre da tua mãe você foi escolhido. E daquele irmão que você fala, dentro do ventre da mãe dele, ele foi escolhido. O Senhor tem um grande plano, o Senhor tem uma grande obra na vida daquele irmão. Por que você quer se achar no direito de querer dizer que Deus está errado? Porque quando você se levanta, quando você diz que aquele irmão não é capaz, quando você quer se achar melhor, quando você quer mandar aquela ovelha, você está se levantando contra Deus. Porque quem levanta é Deus. Depois, é por isso que tem muitos hoje passando necessidade, não entendendo. Porque muitos hoje estão no deserto. Porque muitos hoje estão na terra de Lodemar. Porque muitos hoje estão no estreito. Porque o amor ao dinheiro entrou no coração. A inveja entrou no coração. A soberba entrou no coração. O eu entrou no coração. E Jesus pagou um alto preço. Um alto preço. Para que você venha buscar Ele verdadeiramente. Para que você venha ser salvo. É uns querendo pregar melhor do que o outro. É uns querendo louvar melhor do que o outro. Quando um louva bem, aquele outro que já quer se levantar, quer fazer panelinha. Quando a outra prega bem, já quer se levantar. Você já, olha, para pensar um pouco.
Você que se levanta contra o chamado daquele irmão, com inveja, o seu chamado é muito maior do que aquele do irmão. E você está enterrando o teu chamado para querer atrapalhar o chamado do irmão. Quantos talentos hoje não estão enterrados? Porque olhou tanto para o talento do irmão, sendo que o dele é até maior ainda. Mas ele está de olho no do irmão. Abra seus olhos, meus irmãos. Jesus está voltando, não é mais tempo de briguinha. Não é mais tempo de dizer eu faço, você não faz nada. Não é desça do pedestal. Acabe com a inveja no seu coração contra o irmão. Pregue a palavra, pare de pregar heresia, pare de pregar prosperidade, pregue a palavra. Pregue a volta do Senhor Jesus. Se vão gostar ou não, problema, mas pregue. Ah, mas é quando eu prego, ninguém pula, ninguém fala língua de estranho, ninguém só tem... Primeiro que é a igreja do Senhor. Não é um circo não, para todo mundo estar pulando não. Pregue a palavra. Não importa quem vai te apontar. Porque o que ele está fazendo, ele vai prestar conta com o Senhor. Entenda uma coisa, vão te julgar? Vão. Jesus foi julgado. Jesus blasfemaram contra Jesus, cuspiram em Jesus, açoitaram Jesus, bateram em Jesus, pregaram Jesus no madeiro, traíram Jesus. Por que você não pode? Vão fazer isso? Vão. Mas pregue. E aquele irmão que você diz que você quer julgar pelo seu olhar carnal. Porque primeiro que se você julga, a visão espiritual você não tem. Então você está julgando pela visão carnal. Se eu olhasse para Paulo, eu ia dizer que Paulo ia ser um grande apóstolo do Senhor. Eu ia dizer que Paulo ia ser um grande pregador do Senhor, sendo que Paulo ele era assassino. Paulo ele perseguia os crentes. E foi um dos grandes pregadores. Então você não pode apontar ninguém. Você não é melhor do que ninguém. O que você tem que fazer é buscar a presença do Senhor. O que você tem que fazer é olhar para Jesus fazer a obra. Você não está aí para ficar lá no anonimato. Você não está aí para ficar criando intrigazinha. Você não está aí para estar profetizando mentiras. Você que profetiza mentira por inveja, tome muito cuidado. Você vai prestar conta. É uns querendo ser melhor do que o outro. O Senhor Jesus, ele não pagou um alto preço. Hoje em dia, muitos hoje, quando o irmão vê que aquela pessoa tem um dinheirinho a mais, querem vir profetizar mentira para poder segurar aquele irmão. Você vai prestar conta dos seus atos. Se você não quer ser um instrumento do Senhor, não seja um levante na vida dos irmãos. Porque quem se levanta para atrapalhar o chamado do Senhor, está trabalhando para o capeta. Quem prega por dinheiro, engana muito por causa do dinheiro, está sendo discípulo de Judas.
Quem se levanta com inveja com seu irmão, querendo levar seu irmão à crucificação, você está sendo discípulo de Caifás. Seja um instrumento na mão do Senhor. Peça para que Deus venha tirar essa inveja do seu coração. Peça para que Deus venha tirar amor ao dinheiro. E o pior, não estão tendo só amor ao dinheiro, estão tendo amor. Querem tomar a glória do Senhor. Querem fazer que nem Satanás fez. Queria tomar o lugar do Senhor. Porque ele se achou tão, porque ele era bonito. Ele brilhava. Aí ele se olhou para Deus e olhou, não, eu quero o lugar dele, eu quero o que ele faz, eu quero ser ele. Só que com Deus ninguém se brinca. Se Deus mandou lá de cima para o inferno, Satanás era um anjo. Porque se levantou, imagine você que é feito de carne e osso e sangue. O Senhor te chamou para pegar a palavra, pregue. O Senhor te chamou para ser um levita, seja um levita. Se o outro irmão louvar melhor do que você, fica até alegre. Pregar melhor, porque entenda uma coisa, nenhum vai pregar igual. O Senhor, ele escolheu os discípulos, cada um diferente do outro. Pedro era tosco, bruto. Tomé já era aquele homem que duvidava, que não acreditava muito. João já tinha um coração diferente. Tiago já era de uma forma diferente. Mateus já era uma forma diferente. Ele escolheu cada um, ninguém foi igual. Mas o Senhor quer usar todos vocês. O Senhor não quer que você se levante contra ninguém. O Senhor não quer que você profetize mentira. O Senhor não quer que você ande com o Espírito. Mas o Senhor quer que você faça a obra dele. Você foi escolhido. Você foi convocado. Você foi chamado. Não para ser levante, mas para ser um instrumento do Senhor. Aquela cadeira que você está brigando, derrubando os outros irmãos, Deus tem uma cadeira maior para você. Aquele cargo que você está brigando, Deus tem um cargo maior para você. Aquele título que você está brigando, o Senhor tem um título maior para você. A cadeira, aquela cadeira preparada, a mesa do papai, junto com ele. O título que você vai ser chamado de servo e filho de Deus. Olha que lindo. O Jesus, ele lhe ama, foi por isso que ele pagou um alto preço. Tira as coisas mais desse mundo do seu coração e se alegre. Peça o dom do amor do Senhor. Porque quando você tiver o dom do amor no seu coração, você vai querer fazer as coisas para Deus com amor. Amém? E que hoje você abra seu coração. Abra seu coração e peça que Deus venha mudar. Não seja um levante, mas sim um instrumento. Deus lhe abençoe.